Hoje vamos falar do segundo capítulo do livro Marketing de Conteúdo, do Rafael Reis. É um livro aí que a gente está lendo e estudando um pouco mais em conjunto, né? Então, vou trazer aqui algumas ideias, alguns insights que eu tirei do livro e também colocar minha opinião em cima aí do que a gente leu. Cada vídeo está destinado a um capítulo, e se você quiser ver aí a nossa análise completa, né? Tem uma playlist aqui na descrição onde você pode acompanhar todos os episódios e ali estudar 100% do livro. Se você tiver interesse também de adquirir o seu livro ali pela Amazon, você pode adquirir ali pelo nosso link, também vai estar aí na descrição. O capítulo 2 traz o tema da era do discurso para a era do diálogo. E aqui já na capa a gente tem a seguinte frase: você vende muito mais quando para de empurrar a venda. Esteja preparado para lidar com os clientes que sabem comprar. David Scott. E aqui, vamos começar a nossa análise. Bom, a primeira coisa que eu quero comentar, né, me chamou a atenção foi isso aqui, ó. O novo perfil do consumidor digital. Para quem você está vendendo? Quem é seu público-alvo? Como você oferece seu produto para ele aqui no mercado? Essas são as perguntas que o marketing de conteúdo pode responder. E a gente vai estudar aqui um pouco mais sobre o que é marketing de conteúdo, como ele vai ser aplicado e como você pode aplicar aí na sua empresa também. Aqui o autor traz para a gente uma ideia de que o conteúdo que a empresa publica na internet, independente de qual tipo, qual formato ela escolha, vai dizer muito ali sobre a empresa. Então você tem que tomar cuidado de como você quer ser lembrado pelos seus seguidores. Talvez a maneira que você esteja se portando na internet é a maneira com que eles vão ver seu negócio. Só para a gente conseguir exemplificar, imagine que você tem um escritório de advocacia e você vai lá e fica somente postando pegadinhas, memes. Então, o seu escritório, ele está voltado ali a um público mais sério, assim dizendo? Será que eles vão se identificar com essas piadas, esse tipo de conteúdo? Então, eles podem ver a sua empresa ali como uma empresa despreparada, ou uma empresa que não leva as coisas a sério. Foi só um exemplo, obviamente cada caso é um caso. Em sequência, o autor cita o Seth Godin. Todo profissional de marketing conta uma história. E se ele faz direito, nós acreditamos. Por exemplo, quando você conta uma história mostrando ao público como você ajudou determinada pessoa, determinada empresa a alcançar um resultado, né? As pessoas têm muito mais facilidade de se lembrar de uma história do que tentar memorizar, por exemplo, uma tabela. Então você vai lá e fala, antes estava em resultado X e foi para Y. Mas quando você vai lá e conta uma história, tende a facilitar a memorização desse conteúdo. Então você tem que ter na cabeça aí que você precisa ter o talento, né, de contar histórias. Pegar ali um ponto A e contar qual foi a história, qual foi o caminho percorrido até o ponto B. O conteúdo também pode ali ter um objetivo de inspirar, entretenimento, qualquer outra coisa nesse sentido também. Tudo vai depender de qual é o seu objetivo. Por exemplo, vamos colocar aqui em prática. Você tem o negócio e as pessoas não sabem que elas precisam do seu serviço, do seu produto. Por exemplo, você vende comida, todo mundo sabe que tem que comer, mas vamos supor que você vende alguma coisa que as pessoas ainda não conhecem, é novidade e tal, você conseguiu importar. Então, como que você vai fazer com que as pessoas comprem de você, sendo que elas nem sabem que precisam disso? Você tem que criar ali maneiras de educar o seu público consumidor. Então, você vai fazer conteúdos que mostram para ele como a vida dele pode ser facilitada, o que ele pode conseguir utilizando seu produto, como o seu serviço vai fazer ele conseguir alguma coisa. Com isso, você vai contar uma história, vai colocar a pessoa como um personagem dentro dessa história, você vai falar, ó, com isso, com o meu produto, você vai conseguir tal resultado. Então, você meio que educou. Outra maneira de fazer isso é você ensinando, por exemplo, como utilizar, são alguns cases reais, alguma coisa nesse sentido. Para ficar mais claro, por exemplo, imagine que tem um novo sabor. Então, tem lá, tem um bolo de chocolate, um bolo de morango e tem um bolo de internet. E tem o bolo sabor X. Só que você nunca fez um bolo sabor X. Então, como que faz? Será que é a mesma receita? Será que vai fazer como se fosse um bolo de chocolate e só vai mudar ali a questão do aroma, do sabor? Então, quando a empresa quer lançar esse novo sabor X, ela precisa educar os seus clientes, mostrar ali um comparativo, mostrar como que é feito, mostrar uma receita. Acredito que tenha conseguido ilustrar bem. Aí mais para frente aqui, né, o autor traz outra citação de Mark Gobert. A publicidade não é o fim da comunicação, mas o início da conversa. E isso aqui a gente sabe muito bem, né? Quando a gente faz, por exemplo, anúncio online, a gente sabe que ali é só o início do funil.
A gente tem que ter todo o trabalho ali de qualificação do lead, de atendimento, até que venha a compra. Vai ser muito raro você fazer um anúncio ali para sua empresa e o cliente já chegar em contato contigo e falar, eu quero comprar, e já compra sem nem precisar de um bom atendimento, uma boa ajuda ali. Então, a gente tende a levar isso aqui mais como o início da conversa e não como um final. E aqui o próprio autor fala, quando uma pessoa entra na internet e compra com um ou dois cliques, é porque já estava consciente do que queria. No entanto, muito provável que ela já tenha feito algum tipo de pesquisa antes de realmente decidir comprar. Algum conteúdo foi consumido em alguma etapa. Ou seja, se você vê lá, a pessoa clicou no meu anúncio e já comprou, provavelmente ela já vinha te seguindo há algum tempo, já conhecia seu conteúdo, conhecia seu produto, conhecia seu serviço, e ali foi só o ponto de compra. Não necessariamente foi só aquele anúncio que gerou a compra, né? É um efeito ali de cauda longa. Então você vai lá, posta um conteúdo, só que ele vai trazendo resultados ali durante muito tempo ainda. Então, imagine como se fosse um gráfico de vídeo no YouTube. Você lança o vídeo, aí dá muita visualização, só que depois, no decorrer dos dias, sempre tem alguma coisa, mas, entendeu? Sempre tem, por mais que seja pouco. Em sequência, o autor traz aqui a ideia pra gente assim, ó, os clientes estão no controle. E antes de ele explicar o que seria isso, ele dá o exemplo, por exemplo, do Henry Ford, né, que tinha o famoso modelo T, que tem uma frase assim que ele citou, que eu até achei um pouco engraçado. O carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. E eu fui pesquisar um pouco mais, né, do porquê que ele falou isso, qual era o contexto da época. E vamos lá. Se tem um carro só de uma cor, beleza, é mais fácil de produzir. Se tem um carro só de uma cor, é menos trabalho para o seu cliente ver o processo de decisão. Já está decidido por ele, ele tem aquela cor para escolher. Só que, como eles queriam, como eles queriam mais eficiência, mais padronização, eles abriram mão da personalização, então ia ser todo mundo igual, o mesmo carro, para quê? Para conseguir ganhar no volume, conseguir produzir em larga escala. E com isso aí, além deles conseguirem baratear, né, o custo de produção, venderiam o automóvel mais barato e conseguiam ali popularizar esse tipo de automóvel, porque ele era mais barato, as pessoas tinham mais condição de comprar, e não necessariamente ficou uma coisa ruim. Só se economizou em algumas coisas que puderam economizar. Só que isso era lá no modelo industrial. Como que fica agora no modelo digital, né? Será que funcionaria isso? E aqui o autor traz assim uma reflexão para a gente. Agora os consumidores já estão mais bem informados. Eles têm a internet aqui para fazerem pesquisas, para buscarem prova social, para verem fotos, vídeo de review, análise. Será que funcionaria uma estratégia assim de muita padronização, de muita eficiência, só que sem uma personalização? Então, basta a gente ter essa reflexão. Será que no meu produto vale a pena eu economizar ao máximo para sempre entregar ali algo mais padronizado? Ou será que vale eu fazer um atendimento ali mais personalizado do meu cliente e com isso conseguir até cobrar mais? Porque eu estou prestando um atendimento que a minha concorrência não presta, por exemplo. É só uma reflexão, não tem nenhuma conclusão aqui. E depois o autor traz aqui um trecho que eu vou estar lendo, ó. Todo marketing vai precisar evoluir para um estágio no qual se dirige ao espírito dos clientes. Os profissionais de marketing terão que compreender os desejos e anseios dos consumidores. O conteúdo ajudará toda a percepção a se tornar real. Então, o trabalho, né, com marketing vai ser você entender qual é a dor, qual é a necessidade do seu cliente e trabalhar para contar uma história em cima disso, de como o seu produto, o seu serviço vai ajudar a resolver essa dor. Então, se o cliente tem ali o problema, igual a gente está falando aqui de carros, né? Igual o Henry Ford, se o cliente tem um problema de que ele precisa comprar um carro novo, tá? Qual carro eu vou escolher? Então, você tem que bater nessa tecla de qual é o melhor carro para ele. Ah, se é uma pessoa mais família, você vai tocar ali, por exemplo, na segurança, no conforto, na viagem. Se é uma pessoa ali mais jovem, que não quer família, você pode falar, por exemplo, da velocidade, da esportividade. Então, você tem que produzir conteúdo ali com base no que o seu público-alvo está querendo. Aí depois o autor comentou algo aqui que, assim, eu meio que já sabia, mas acho importante compartilhar. Há alguns anos atrás, ele fazia vários sites e tal, e tentava sempre colocar a empresa em primeiro lugar no Google. Só que, até que um dia chegou um cliente para ele e falou, caramba, meu site está recebendo muitas visitas, mas não está gerando venda, por quê? Então foi ali que ele teve o insight de começar a olhar outras métricas, porque não necessariamente muitas visitas estão te trazendo resultado lá na última linha. Então, você tem que ver qual é ali realmente o ponteiro que vai mexer o resultado da sua empresa. E a maioria das vezes é simplesmente vendas, né? Vender mais,
vender melhor, vender pelo melhor preço e tudo. Então, basta você ter esse insight que você precisa gerar ali o máximo de visitas, mas tentar levar as vendas junto, né? Crescendo junto. E não somente divulgar o máximo e tal. É por isso que a gente bate muito na tecla, não faça só impulsionamento das suas redes sociais, faça um tráfego mais assertivo ali. Aí que depois o autor traz um trecho que eu acho interessante comentar também, que é: quando entendemos que nem todos os clientes estão no momento de compra e nem todos eles retornarão ao site por iniciativa própria, começamos a usar ofertas de conteúdo para reter cada vez mais pessoas. E ao construir um relacionamento com elas nas redes sociais e na caixa de entrada do e-mail, entregando conteúdo que a ajudasse a tomar a decisão de compra, nosso negócio mudou. Ou seja, o cliente não lembra que ele precisa de você, não lembra que precisa do seu produto. Pense aí, você, quantas vezes você já não entrou ali em algum site e simplesmente passa por cima e fala, depois eu volto. E nunca mais voltou. Ou alguma loja, por exemplo, você está passando ali no shopping, você vê, isso aqui é interessante e tal, depois eu volto e realmente não voltou. Então, o seu cliente também ele não lembra que tem que comprar de você. Só que também você não precisa ficar lá jogando na cara dele toda hora, ó, compra de mim, compra de mim, compra de mim. Porque você a estratégia mais inteligente é você simplesmente fazer um conteúdo ali na rede social que ele te segue e você mostrar para ele qual seria o benefício dele ter comprado seu produto e que ele não comprando, ele não tem acesso àquilo. Então você está vendendo sem vender, você está mostrando para ele o que ele está perdendo de não comprar de você. Aí que depois o autor traz uma outra citação do Chris Goward. Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Conteúdo sem conversão é só publicação grátis. E aqui eu concordo 100%. E ele ainda diz mais: se o seu conteúdo não for usado para gerar mais negócios, você estará jogando horas de trabalho e dinheiro no lixo. Eu penso assim também. O nosso trabalho aqui, fazendo marketing e tudo, para os nossos clientes, é simplesmente aumentar a receita deles. Então, se o cliente gasta 5 mil com marketing, eu espero que ele tenha retorno de pelo menos 10, que seja mais. Mas o que não pode é ele investir em marketing sem ter retorno em vendas. Então, essa máquina não se sustenta, né? Por exemplo, quando você pega aí uma Coca-Cola que destina ali um alto percentual para o marketing todos os meses. Por que que ela faz isso? Porque esse marketing está gerando caixa para ela, está gerando novas fontes de receita, está aumentando as vendas. Você não pode destinar ali da sua empresa 10% para marketing, sendo que isso não traz vendas. Agora imagina aqui, se você coloca R$ 1.000 em marketing, volta 2.000. Se você coloca 2.000, volta 4. Então tá sempre dobrando. Até que chega ali, você tá colocando 10 mil em marketing e tá recebendo 20 mil por mês. Você fala, pra mim tá bom, não quero investir mais. Ou até você tenta investir mais e aí já não tá dobrando mais. Por exemplo, você coloca 20 mil em vez de ir para 40, foi só para 30. Então você viu ali que a faixa ideal de marketing para sua empresa é investir 10 mil por mês. Então, só que você só conseguiu fazer isso por quê? Porque está gerando venda. Os 10 mil estão se transformando em 20, e com esse novo dinheiro você está conseguindo ali gerar a sua empresa e reinvestir em marketing. Então, sempre quando a gente vai montar alguma estratégia, alguma coisa assim, a gente pensa, caramba, isso aqui vai dar ROI em quanto tempo pro meu cliente? E se não vai dar ROI, por que a gente está fazendo isso? Se não vai dar um retorno ali sobre o investimento dele. E aqui agora eu tenho que simplesmente ler a última folha, né? São 2 páginas, porque a ideia aqui é interessante que a gente comente. E o autor aqui, ele reúne para a gente, ó, os 5 princípios fundamentais do marketing de conteúdo. Fazer marketing de conteúdo é transformar a marca em uma fonte de conhecimento relevante para o consumidor. Então lembra lá daquele exemplo que a gente falou da John Deere, fazendo as revistas, ensinando o produtor agrícola como como ele poderia produzir mais, e só depois que o cliente fosse educado, que ele viria comprar os maquinários e ia lembrar da John Deere, porque a marca se tornou ali um conhecimento relevante para o consumidor. 2. Fazer marketing de conteúdo é conhecer onde o seu público procura informação e estar lá entregando o que ele precisa para conhecer, entender, gostar e escolher você. Então, onde que o seu público está? Ele está no Instagram, está no TikTok, está no YouTube, está pesquisando ali no Google, em sites, ou ele nem usa internet, ele vê o outdoor na sua cidade, onde o seu público está? Uma vez que você tem essa resposta, você sabe onde você precisa estar. 3. Fazer marketing de conteúdo é compreender que os consumidores nunca foram nem serão preocupados ou interessados em sua marca. Eles estão preocupados com as próprias vontades e objetivos de vida. Mas se você oferecer a esse consumidor o que ele precisa para alcançar esses desejos, então ele pode começar a prestar atenção em você. Ou seja, ninguém está nem aí para você, ninguém está nem aí para sua empresa, todo mundo quer só olhar ali
próprio nariz, né? Então, se você quer ter a atenção dessa pessoa, ajude ela. Quando você ajudar ela, ela vai ter motivo para te seguir, vai ter motivo para te acompanhar, e por que não, vai ter motivo ali para querer, para sem querer assistir um anúncio seu enquanto você está ensinando alguma coisa a ela. Por exemplo, nesse momento estou te convidando a conhecer a ferramenta CRM-MP, que é onde a gente faz a gestão de nossos clientes e os nossos clientes gerem os clientes dele. A gente organiza tudo lá. Temos automações, várias facilidades ali em questão de redes sociais, e tudo isso em 20 segundos conseguir te apresentar uma ferramenta que vai ser útil para você, empresário, que vai ajudar a sua empresa a escalar mais, e, e isso aqui não soou muito invasivo para você, porque eu estou te dando dicas, a gente já conversou aqui por mais de 10 minutos, e era o momento de eu te apresentar alguma coisa, alguma oferta para quê? Fazer esse vídeo, conseguir de alguma maneira monetizar minha empresa e valer a pena essas horas de trabalho aqui dedicada que a gente está fazendo aqui para você. Número 4. Fazer marketing de conteúdo é estar presente no processo de compra do consumidor, de forma a oferecer exatamente o que ele precisa saber em cada etapa da sua decisão. Então, ótimo. Vamos voltar ao exemplo de carro, para ficar interessante? Tá. A pessoa vai comprar um carro. Qual carro ela vai escolher? Sinceramente, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o quanto ela pode pagar. Porque não adianta a pessoa ir atrás dos melhores carros se o orçamento dela é tipo 50 mil. 50 mil hoje não compra um carro zero no Brasil. Então, já tem que ir para a questão dos seminovos. Então, quanto ela pode comprar? Então, se você quer captar a pessoa nesse momento da compra, você tem que mostrar para ela ali como ela conseguir crédito, qual a melhor maneira dela fazer cálculo, como ela pode fazer uma renda extra para aumentar ali o valor da entrada, várias coisas nesse sentido. Por quê? Porque o seu cliente está nessa fase de compra. Não adianta você querer falar, por exemplo, de manutenção depois e tal, porque você está querendo captar o cliente que está aqui no primeiro ponto. Aí, beleza, eu quero captar agora outro tipo de cliente. Então, beleza, é outra abordagem, outro funil de produção de conteúdo, outra linha editorial. Entende que você precisa saber o que você quer para saber o que você vai entregar? Número 5. Fazer marketing de conteúdo é construir um relacionamento confiável com o consumidor, inclusive no pós-vendas, para que ele saiba que a sua marca é a melhor quando for necessário resolver um problema ou caso surgir algum novo interesse. Então, se você vendeu algo, preste ali um bom suporte, porque a pessoa vai lembrar de você quando ela precisar de novo e ela vai te indicar. Você não pode deixar ali a pessoa, comprei, não fui atendido, fui mal atendido, e o produto é ruim, o serviço é ruim, porque às vezes a pessoa não fala bem do seu produto para os outros, seja uma pessoa ali mais introvertida. Só que se você atender ela mal, ela vai falar mal para os outros. Então, para cada 10 ali que você atende, vamos supor que 2 falam bem e deixam um feedback positivo nas suas redes sociais. Só que se você atender mal, dos 10 ali, pelo menos uns 8 vão estar falando mal. Então, assim, você tem que prestar um bom pós-vendas e um bom suporte aí para que você consiga manter esse interesse aí dos seus clientes. E o autor aqui também marca para a gente o que não é marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo não está restrito ao online. Apesar de a expressão ter ganhado força na era da internet, as estratégias de marketing de conteúdos devem englobar qualquer canal de comunicação que sirva para engajar e atrair o consumidor. Ou seja, é possível fazer marketing de conteúdo com revistas impressas, no marketing direto, na rádio e em outros canais. Por exemplo, a gente vê muito aí as publicidades em. Por exemplo, a gente vê muito aí as publicidades, por exemplo, em jogo de futebol, né? Que pega ali uma TV aberta. Então, a gente vê outdoor na rua. Tem várias maneiras, né? De se divulgar alguma coisa. A gente para no semáforo, tem as pessoas entregando panfletos da loja com promoção e tudo. Então, isso aí também não deixou de funcionar. Também é um marketing de conteúdo, dependendo da maneira que você entrega. 2. Marketing de conteúdo não é só produzir material aleatório, mesmo que ele seja interessante. Engloba planejamento estratégico, criação e distribuição de conteúdo com objetivos a serem alcançados, além de estabelecer métricas para os estágios de cada processo de compra. Show. Então, só complementando, né? Quando você faz qualquer estratégia e não tem ali métricas, KPI, e você não sabe o que você procura, você não sabe o que medir, então sua estratégia já começou errada, você não tem uma meta, você está simplesmente no achismo. E como a gente está aqui falando de uma maneira, um trabalho profissional, não existe achismo. Número 3, marketing de conteúdo não acaba na geração de leads de qualidade. Apesar de se preocupar em conhecer e atender a esses leads, vai além e chega até os serviços de atendimento ao consumidor. Por exemplo, pensar em conteúdo relevante que transcenda o manual de funcionamento ou as perguntas frequentes e que possa servir
para aumentar a adoção de ferramentas e softwares, diminuindo o cancelamento e aumentando a indicação e atração de novos clientes. Então, tudo aqui a gente já falou, né? A gente, mais do que você simplesmente ir lá entregar um manual, alguma coisa assim, aquelas, por exemplo, você vai lá comprar um carro e tem o manual lá dentro do carro, não, você tem que realmente ali ensinar o cliente. O cliente está saindo da sua loja ali de carros, vai lá e ensina como utilizar, você vai lá e dá dicas, você vai lá e mostra alguns benefícios que aquele carro tem, como ajustar, como ter questão de conforto. Isso aí não está no manual. Pode até estar, mas você falando ali, explicando, mostrando e interagindo com o cliente ali, vai trazer muito mais resultado. E, por fim, né, para concluir, antes de resumir aqui o nosso capítulo, lembre-se que se você quiser acompanhar nossa série aqui, analisando o livro Marketing de Conteúdo, tá aí no link da descrição a playlist completa. E se você quiser ler esse livro na íntegra, que é o Marketing de Conteúdo do Rafael Reis, também estamos deixando aí o link na Amazon para você adquirir e chegar aí na sua casa. Então vamos resumir o capítulo 2. Ó, o consumo online se estabeleceu. Os constantes avanços tecnológicos, o acesso móvel, os aplicativos, a inclusão digital e o crescimento da internet são fatores que tendem a fortalecer essa nova modalidade de compra. Os consumidores buscam comodidade, segurança, bons produtos, preço e marcas, preocupados com a satisfação dos clientes. Com o passar do tempo, o receio de comprar pela internet foi sendo deixado de lado, e o consumidor levou o jeito de ser bem atendido nas lojas físicas para o universo digital. Então não basta aquelas propagandas, aqueles jingles que a gente via na TV aqui, agora você realmente precisa mostrar um conteúdo que agregue conhecimento, agregue valor. O consumidor está no controle e troca de marca com mais volatilidade, além de formar opiniões fazendo buscas no Google e consumindo conteúdos em redes sociais. Quem nunca pesquisou um vídeo no YouTube antes de comprar alguma coisa? Quem nunca olhou uma empresa no Reclame Aqui antes de assinar um contrato? Então, ou às vezes pesquisa no Google alguma coisa. Criar conteúdo não é fazer publicação grátis. É preciso ter metas claras e objetivos a serem alcançados para saber como medir o sucesso das suas iniciativas. O que não se mede não se gerencia. Concordo 100%. Para isso temos CRMMP, gerencie seus clientes. Faça ali a gestão, né, de como você e seus funcionários estão ali lidando com os clientes, qual é a etapa de compra, tudo. Você pode usar a publicidade para atrair clientes para o seu site, fanpage ou blog, mas precisará do conteúdo para mantê-los voltando e se relacionando com a marca, antes de comprar, durante o processo de compra e após se tornar cliente. Então é aquilo, né? Não adianta você só fazer tráfego, jogar para o site tal, tal, tal. A pessoa te visitou, às vezes ela só não podia comprar naquele dia, poderia comprar na próxima segunda, e você não levou ela ali novamente, ela não viu nada que fizesse ela voltar, algum conteúdo, alguma coisa assim. Então você perdeu um lead que poderia comprar de você. Existem duas grandes abordagens de conteúdo, o marketing de conteúdo e o inbound marketing, cada um com suas especificidades. Os princípios fundamentais do marketing de conteúdo: tornar-se uma fonte de conhecimento, saber onde o seu público procura informação, oferecer conteúdo que ajuda seu cliente potencial a atingir as metas dele, estar presente na jornada de compra e estabelecer um relacionamento confiável com seus clientes. E é isso, encerramos o capítulo 2 do livro. Se você quiser ver o capítulo 3, se inscreva no canal para você receber notificação de quando a gente postar. E se você ainda não tinha visto o vídeo 1, recomendo que você procure aqui o link na descrição desse vídeo para assistir a playlist completa. Meu nome é Bruno Carvalho, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.